Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Então, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Munhoz Simões, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo aqui em Bagé há mais ou menos 13 anos no final do ano. E eu gostaria de compartilhar alguns conhecimentos que eu conheci através da igreja. Então, primeiramente, eu vou fazer alguns vídeos e colocar lá no YouTube, Instagram, Facebook. E gostaria de convidar vocês para ouvir, porque é muito importante, né? A gente saber as coisas de Deus. E para iniciar esse vídeo eu vou falar sobre os 3 pilares da salvação. A cada vídeo eu vou tratar sobre um dos pilares. Então, existe 3 pilares. O pilar da criação, o pilar da queda de Adão e Eva e o pilar da expiação de Jesus Cristo. Então, hoje eu vou falar nesse vídeo sobre o pilar da criação. E para iniciar, falar sobre o pilar da criação, qual era o plano do Senhor para nós? Porque precisávamos vir à Terra. Então, começando, diz assim, ó: quando vivíamos como filhos espirituais com nossos pais celestiais, o Pai Celestial falou-nos de seu plano para tornar-nos mais semelhantes a Ele. Ficamos exultantes quando soubemos desse plano. Estávamos ansiosos por novas experiências a fim de que essas coisas acontecessem. Era preciso que desejássemos a presença do Pai e recebêssemos um corpo mortal. Precisávamos de outro lugar para viver, onde poderíamos nos preparar para nos tornar como Ele. Nosso novo lar foi chamado de Terra. Então, nós precisávamos de um novo lar, né? Nós precisávamos vir à Terra e ter um corpo para adquirir experiências, para poder um dia voltar novamente para o lar celestial da onde nós vivemos com Deus no começo, né? E por que vocês acham que ficamos exultantes ao saber do plano de salvação? Porque nós sabemos, né, que nós por nós mesmos não podemos ser salvos. Nós precisávamos de, através da queda de Adão e Eva, ter alguém que pudesse nos trazer a oportunidade de voltar de novo para o lar, né? E esse alguém era Jesus Cristo. Então, antes de vir à Terra, nós já sabíamos, nós já vivíamos com Deus e com o Salvador Jesus Cristo como seres espirituais, né? Como espíritos. Jesus criou a Terra. Jesus criou este mundo e tudo o que há nele. Criou também muitos outros mundos. Ele agiu por intermédio do poder do sacerdócio, sob a direção do Pai Celestial. Deus, o Pai, disse: "E mundos incontáveis criei, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito." Moisés 1:33 diz assim, ó: "E mundos incontáveis crieis, e também os criei para meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito." Então, o Pai Celestial, que nós chamamos, ele é Deus, e por meio do Salvador Jesus Cristo, ele criou este mundo, a Terra e outros mundos, como ele diz, né? E temos outros testemunhos dessa verdade. Joseph Smith e Sidney Rigdon tiveram uma visão na qual viram Jesus Cristo e testificaram que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Então nós somos seus filhos, né? Nós somos gerados para Deus. Embora quando nós chegamos à Terra, nós esquecemos dessas coisas, nós passamos por um véu de esquecimento e não lembramos da nossa vida pré-mortal. Então, precisamos trilhar o caminho de volta. Muitos, através do livre-arbítrio, escolhem seguir a Cristo e outros não. Então, como se deu? Como é que a Terra foi criada? E qual o propósito da criação? A Terra e todas as coisas que existem nelas foram criadas espiritualmente, antes de serem criadas fisicamente. Então, a Terra, antes de criarem a Terra material, ela foi criada espiritualmente. Então,
Isso está lá e vamos ver o que diz Moisés 3,5. Diz assim, ó, e toda a planta do campo, antes de estar na terra, e toda a erva do campo, antes de brotar, pois eu, o Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. Pois eu, o Senhor Deus, não fizera chover sobre a face da terra, e eu, o Senhor Deus, havia criado todos os filhos dos homens, e ainda não havia homem para lavrar a terra. Pois no céu os criei, e ainda não havia carne sobre a terra, nem na água, nem no ar. Então as coisas primeiro foram criadas espiritualmente, né? Nós fomos criados, a terra, e depois a terra foi criada materialmente e foram colocadas todas as outras coisas. Ao planejar a criação física da terra, Cristo disse àqueles que estavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e faremos uma terra, onde estes, os filhos espirituais do Pai Celestial, possam habitar. Isso está lá em Abraão 3,24, diz assim: e estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra, onde estes possam habitar. Sob direção do Pai, Cristo formou e organizou a terra. Separou a luz das trevas para fazer o dia e a noite. Formou o sol, a lua e as estrelas. Dividiu as águas, separando-as da terra seca, formando mares, rios e lagos. E fez a terra bela e produtiva. Fez a grama, as árvores, flores e outras plantas de todas as espécies. Essas plantas continham sementes, das quais novas plantas seriam geradas. Depois criou os animais, os peixes, o gado, os insetos e pássaros, de todas as espécies. Esses animais tinham a capacidade de reproduzir sua própria espécie. A terra ficou então preparada para a maior de todas as criações, a humanidade. Nosso espírito receberia um corpo de carne e sangue para viver nesta terra. E eu, Deus, disse ao meu unigênito, que estava comigo desde o princípio: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E assim foi. E dessa forma, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram criados. E receberam corpos que se assemelhavam àqueles de nossos pais celestiais. A imagem de Deus os criou. O homem e mulher os criou. Ao terminar suas criações, o Senhor agradou-se do que havia feito. Reconheceu que sua obra era boa e descansou por algum tempo. Então, dessa maneira, né, aconteceu o primeiro pilar da salvação, que é a criação, né? O Senhor, ele primeiramente criou todas as coisas espirituais e depois ele criou o material. Criou a terra, criou os animais, as flores e todas as outras coisas. E por último, ele criou o homem e a mulher, né? Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, eu gostaria de testificar a vocês que realmente nós, antes de virmos à terra, fomos criados em espíritos. Vivíamos na presença de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de prestar meu testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.